Olá, graça e paz, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão Feminina. Esse é o nosso espaço especial para nós conversarmos sobre temas que fortalecem a nossa caminhada de fé e nos inspiram a viver de forma mais plena e conectada com o propósito de Deus. Eu sou Eliane, esse é o nosso quadro Eu Missionária. E hoje nós teremos de volta duas convidadas muito especiais. Nós tivemos a primeira parte, Missão Moçambique, e agora nós vamos falar de um encontro muito especial que tivemos lá em Moçambique. Então aguarde aí, compartilhe já com seus contatos para que você fique por dentro de tudo que aconteceu no encontro de mulheres em Moçambique. Antes disso, eu quero te perguntar, você já é inscrita no canal da TV Viva Promessa? Faça isso agora, se ainda não é. E também, se você puder, compartilhe com o projeto Amigos da Missão. Está aí o QR Code na tela e você pode contribuir para que esse programa e os outros programas alcancem mais vida. Fique aí, compartilhe, curta esse programa e nós já estaremos de volta. Olá, estamos de volta e, como eu disse, nós temos novamente duas convidadas especiais. Nós falamos no programa anterior sobre plantar esperança e nós tivemos ali em Moçambique um momento muito especial. Você vai perceber que nós três estamos com as roupas do Encontro de Mulheres de Moçambique. Foi um tempo extraordinário, maravilhoso, ali na cidade de Nampula. Mulheres de comunidades distantes estiveram ali com a gente naquele encontro organizado pela missionária Josi. Muitas pisaram na cidade pela primeira vez e o tema foi um abraço de Deus. Mulheres improváveis. E nós vimos Deus agir poderosamente na vida daquelas mulheres. Mas para mergulhar nos detalhes e nas emoções, em tudo que o Senhor fez ali, nós vamos contar com a ajuda da Juliana e da Karine, que viveram momentos especiais naquele lugar. Sejam muito bem-vindas de volta, né? Juliana da IAP Cutia e a Karine da IAP PEC, né? Lá de Parque do Chaves. Então a gente já vai começar direto com as perguntas, né? Esse encontro, ele foi um sonho, né, realizado ali. A missionária Josi já há 3 anos faz esse encontro de mulheres, e esse era o terceiro encontro. Só que pela primeira vez, ela teve a ajuda do Brasil, né, aqui, financeiramente, né, e a gente já agradece você que contribuiu para esse encontro. A gente louva a Deus pela sua contribuição, pela sua oferta, mas também teve a nossa presença lá, né, e da irmã Roseli, também lá dos Estados Unidos, né, que teve a oportunidade de ministrar nesse encontro. Para você, Karine, como foi estar ali no encontro de mulheres, né, com uma estrutura totalmente diferente do Brasil, mas muito bem organizado também? Eu fiquei honrada em participar daquele encontro. Sim, Afinal, né, eu estava em um encontro internacional. Se não é todo dia que a gente participa de um evento internacional, né. exatamente. Aos meus olhos, a estrutura era simples, era um ambiente adaptado, era quase minimalista, Sim. mas isso me faz lembrar o sermão de Jesus no monte, onde ele pregava desprovido de qualquer infraestrutura. Uhum. E nós sabemos o conteúdo ali, a lição muito valiosa que ele deu nesse sermão.
E não tem como esquecer das bem-aventuranças, né? Não. Vou tentar citar aqui 2 pelo menos. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Quando eu penso no encontro de mulheres, eu penso que o conteúdo que foi ministrado ali não pode também ser esquecido. Sim. Lá nós ouvimos sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a mulher samaritana, sobre Elia. E Eliane e Juliana também. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em ir para o céu, eu não ligo ou eu não quero estar lá por causa por causa das ruas de ouro e de cristal, né? O texto diz. Mas eu quero estar lá porque Jesus vai estar. E se a gente pegar os testemunhos, os depoimentos daquelas meninas e mulheres após o encontro de mulheres, a gente vai observar que o que elas falam, o que elas relatam, é justamente sobre o que elas aprenderam ali com as ministrações. Sim. Elas falam que elas aprenderam sobre as mulheres da vida, ou mulheres da Bíblia, e sobre e obteram ali muito conhecimento de como viverem. Então, é isso, o que vale é o conteúdo que transforma vidas, independente da estrutura. Sim. Glória a Deus, glória a Deus. E para você, Juliana, o tema Mulheres Improváveis é muito profundo, né? Você foi uma das preletoras desse encontro. E qual era a mensagem central que você queria deixar assim, no coração dessas mulheres? Ah, eu escolhi, né, a gente conversando, uma das mulheres improváveis que eu ministrei, tive a honra de ministrar a Lia, e a Lia fala muito comigo, é uma personagem que me inspira, que eu aprendo muito, porque, e também porque eu sou uma mulher improvável, Uhum. que me tornei provável pela obra do Senhor na minha vida, pelo Espírito Santo. E a mensagem que eu queria levar para elas é que elas, por mais que estejam numa situação improvável, que já estão vivendo nessa transição, né, de improvável para provável, que acredito que muitas também já estão nesse momento lá, como a Mimi, como outros exemplos que a gente viu de mulheres improváveis que já estavam caminhando, né, se tornando mulheres provadas, prováveis. E a mensagem que eu queria deixar para elas é que mesmo quando a gente é desprezado, mesmo quando não tem alguém para estender a nossa mão, mesmo quando a gente é desrespeitado, às vezes na própria casa, a Lia foi vendida, né, pelo próprio pai, e Deus olhou para ela. Deus viu o que ela passava e Deus compadeceu dela. E mesmo assim, a Lia achava que isso era pouco. Ela queria o olhar de Jacó, o olhar do homem. E ela viveu a vida dela por muito tempo em busca do olhar do homem, por necessidade, por expectativa, colocando a expectativa nela nisso, para ela ser feliz, para ela ser realizada. Até que ela encontra em Deus o louvor e ela começa a viver para Deus. A situação dela não muda, como muitas daquelas mulheres. A situação delas não podem mudar a realidade delas. Mas se o olhar delas está na esperança em Deus e que Deus vê a dor delas, que Deus estende a mão para elas, que Deus envia resposta para elas. Isso basta, né? Isso basta e as coisas vão se acomodando, Deus vai confortando e elas se sentem amadas. Era essa mensagem que eu queria deixar e que é a mensagem que transformou minha vida. Isso mesmo. A alegria não está nas circunstâncias, né? Está no Senhor, né? No Senhor. É uma das coisas que antes de nós irmos para lá, eu conversei com a Melita, que é a nossa seminarista moçambicana, era para ela estar aqui, mas ela está numa missão no Rio de Janeiro, e ela disse para mim: "Missionária, fale para elas que elas podem sonhar, né, sobre o valor que elas têm", né. Então esse tema, ele veio muito a calhar, né, assim, mulheres improváveis. Nós todas, se nós olharmos, nós somos improváveis, as mulheres da Bíblia são improváveis, e o Senhor as tornou prováveis, viu o valor delas, deu significado para a vida delas, é muito bom. E aí sobre a estrutura ainda e o impacto inicial desse encontro, muitas dessas mulheres foram a primeira vez na cidade, né, gente. Foi algo, assim, incrível, elas viajaram por muito tempo, algumas 12 horas, né, de trem Trem de e carga, né? trem de carga e caminhão para ir até o evento, né. Talvez você que já é antiga na igreja, né, como eu, né,
talvez já tenha ido para algum evento de caminhão, né. No interior a gente ia muito assim, e lá a gente viveu, né, esse momento, mas elas foram cantando, né, adorando ao Senhor ali em cima do caminhão. Foi bastante cansativo para elas também, bem desafiador, né, estar ali naquele lugar. Para vocês duas, eu queria a Karine até já falou um pouco do ambiente, né, do encontro, mas assim, como a estrutura física, a decoração, o cuidado com os detalhes, as roupas, os mimos ao longo do encontro, contribuiu para que elas se sentissem valorizadas e honradas, né. O que vocês perceberam nelas, com essa estrutura do encontro? Eu posso só iniciar, porque eu Sim. darei continuidade à minha fala anterior? Como eu disse, aos meus olhos o local era simples, adaptado e minimalista. Sim. Mas conhecendo a realidade daquelas mulheres, como você citou, algumas nunca tinham ido à cidade, era a Sim. primeira vez elas na cidade. E conhecendo ali as comunidades, nós sabemos que algumas delas frequentam a igreja feita de barro, inclusive o púlpito e os bancos. Sim. Então, a estrutura ali montada, que foi na quadra, né, onde fica também o Projeto Pepe, ali o terreno da igreja, na visão delas era algo grandioso, incomum, estava fora do cotidiano delas. E estava tudo muito bonito, foi pensado em cada detalhe naquele encontro, né. A quadra, ela foi decorada com as capulanas, Sim. aí tinha as mesas decoradas, tinha o preparo das lembrancinhas, dos doces que eram distribuídos, teve o cuidado com a alimentação delas, Sim. porque elas tinham café, almoço e janta. Sim. E também o cuidado com as crianças. Como que é o café lá, vocês lembram? Ricota bicho? Mata-bicho, Sorvete de amanhã. mata-bicho. Teve o mata-bicho. E então tudo isso Que não é contribuiu comum. não é comum, exatamente, 3 refeições, né. Sim. E tudo isso contribuiu para o aconchego daquele ambiente. Uhum. Então, eu acredito que elas se sentiram muito valorizadas com tudo que foi preparado, com todo o cuidado que foi administrado ali na preparação, também na condução das ministrações, Louvores dos lindos, louvores. tudo ensaiado, é É. verdade. E até a roupa, né, porque a roupa estava todo mundo igual, era o quê? Era a unidade, né, todas as mulheres estavam com a mesma roupa. Uhum. Isso foi uma coisa que mais me chamou a atenção, assim. Sim. O lugar, igual a Karina falou, para elas já, né, demonstrava algo valioso e também para a cidade. Eu lembro de um comentário, acho que não sei se foi a Josi ou foi o pastor Christian que falou, que era uma das poucas quadras que existia na cidade, era o que está no nosso espaço. Então, nosso espaço lá, a quadra ficou muito bonita, né? ficou muito, acomodou todo mundo e servia de dormitório à noite, né? E muito decorado, e capulana por todo lado, né, na decoração. E o que mais me encantou é ver todo mundo uniformizado. Raramente a gente vai no evento que a gente ter todos os participantes desse jeito. E a gente agradece a Rose, né, que patrocinou as camisetas. As camisetas, aí Os das capulanas foi com a contribuição dos nossos Dos irmãos irmãos. aqui, assim, todo o evento, né, Foi muito foi lindo. por conta da contribuição. contribuição. Quando a gente ia nas convenções e falava desse encontro de mulheres em Moçambique, aí eu até usava, essa fala: "Aqui nós já estamos acostumadas a ter um encontro que você chega, tem a sua caminha, tem um presentinho em cima da sua cama, tem uma bolsa te esperando, né, tudo muito bem organizado. Mas elas não, né, então para elas isso ia ser impactante. E detalhe, Eliane, que a roupa não era só para o evento, né? Não. A roupa foi usada lá, mas era elas, vários dias a gente chegava nas comunidades, elas ainda estavam vestidas com as roupas, é uma roupa que elas vão usar lá no dia a dia, é uma troca. Foi um grande presente, Um grande né, presente. pra elas, né. E quando elas receberam os imãs, Isso que eu ia falar, falando em grande presente, quando elas receberam o kit, né, no final com De beleza, né. de limpeza, higiene e tal, a alegria e o barulho que elas começaram a fazer, fizeram uma festa. era uma festa, era a coisa mais linda de ver. Foi lindo. Sim, era emocionante, né. E assim, até um detalhe importante, Ju, que até o kit de beleza lá, de higiene, teve que explicar, né, porque nem todas têm acesso a esses Itens. cosméticos, a esses itens, né. Então aí a Juliana até usou uma forma engraçada, uma dinâmica, né, para explicar para elas, mas a gente via, né, uma alegria. Talvez
foi a primeira vez que uma recebeu um batom, né, Mal. um esmalte. Creme para as mãos, né? Você via, entregava o sorriso delas, e uma mostrando para outra, alegria. Muito legal. Deu muito presente. E o legal que às vezes nós chegamos nas comunidades, isso foi na quinta-feira que elas receberam as roupas, elas passaram os 2 dias com a mesma roupa, e aí na terça, teve lugar que a gente chegou nas comunidades, na terça-feira, elas estavam com a mesma roupa do evento, algumas com esmalte, com batom, né, crianças. Isso foi muito legal, né. E de fato, elas entenderam que Se sentiram amadas, né? tem valor, né, que são amadas. Sentiram vistas, né? E acho que Exatamente. elas estavam muito alegres. A gente tá lá também dançando com elas, comemorando com elas. Nossa, muito bom, né. E aí, num evento, a gente fala da estrutura física, mas o que a gente mais foca e ora é na estrutura espiritual, porque a gente poderia preparar tudo de bom e o espiritual, né, não ser assim tão relevante, né. Então, o que nós queríamos marcar na vida delas eram as palavras, né, era o valor que elas tinham, que elas têm em Cristo, né, no Senhor. E aí, a palavra ministrada ali, eu imagino, a Carine até já falou, deve ter tocado, né, porque a gente viu os depoimentos e a gente vai colocar para vocês no final desse programa alguns depoimentos, depois no Instagram também, do MM. Então assim, teve algum momento, Carine, que você, daquele encontro que você viu Deus romper barreiras? Você sentiu que de alguma forma elas puderam sentir esse amor transformador do Senhor? Olha, antes de falar das barreiras que Deus rompeu, eu gostaria de falar das barreiras humanas, Sim, que foram rompidas com a ajuda de Deus. sim, Você já até citou, a gente já falou a respeito disso aqui, sobre quando elas chegaram na estação de trem. sim. A primeira barreira foi a do medo, Uhum. porque elas ficaram com medo de saírem da estação, elas ficaram cerca de 1 hora lá dentro. Uhum. E aí Deus vai e rompe essa barreira. Sim, A segunda barreira, eu acho que vocês vão se lembrar, é a da timidez. sim. Algumas mulheres iam lá à frente apresentar o louvor e elas ficavam olhando para baixo, imaginei que ficavam com o coração acelerado. Mas elas estavam ali dispostas, elas queriam participar daquele momento. Foi a segunda barreira. E só vou citar mais uma barreira, Sim, a barreira da língua. sim. E era uma barreira para todas nós. Sim. Desafio. Só que a gente encontrou outra forma de se conectar com elas. E aí foi pela dança, sorrisos, o toque, o olho no olho. Uhum. E a gente viu que realmente se conectou. Essa barreira da língua não era mais uma barreira naquele momento, naquele encontro. E aí, se eu, Carine, humana, vi todas essas barreiras sendo quebradas, imagine só quantas barreiras Deus não quebrou. Uhum. Aí eu imagino curas, transformações, libertações, salvação de vidas. Uhum. Foi muitas barreiras, muitas barreiras. Muitas barreiras quebradas e muitas bênçãos derramadas, Muitas né, bênçãos muitas bênçãos. Juliana, se você lembrar de um testemunho de uma mulher moçambicana, né, que demonstrou essa força, essa convicção ao perceber que ela é de Cristo, ela é valorizada, que ela era uma mulher improvável, que o Senhor a tornou provável, pode compartilhar com a gente. Eu peguei alguns depoimentos lá, né, a gente pegou junto Sim. alguns depoimentos, conversei com algumas mulheres. Eu acho que uma das que mais, impactou, assim, foi a Mimi, Sim. né. Ela contando desde a trajetória dela, que ela passava na faculdade, que ela não amava Cristo, aí ela é convidada, né, pra conhecer a Adventistas da Promessa e o carinho que eles têm com a Adventistas da É Promessa, gente. muito grande. É maravilhoso o carinho, como eles falam Sim. da comunidade da promessa, né, como eles falam. E aí ela é convidada, ela conhece Jesus, aí ela fala aquela empolgação, acho que em algum momento a gente vai colocar esse testemunho, né, ela fala empolgação, que hoje eu conheço Jesus, hoje eu amo Jesus, e se eu tenho esse sorriso aqui hoje, se eu ganhei o privilégio de estudar, de trabalhar, eu agradeço ao que Jesus fez na minha vida e a transformação que a Igreja da Promessa contribuiu. Então, foi o depoimento mais empolgante, mais vivo e já é de uma mulher provável.
né, que de uma mulher improvável que se tornou uma mulher provável. Ela é a inspiração, sabe, a referência para muitas meninas lá em Moçambique. Mas eu quero destacar uma outra coisa também, Eliane. Eu fiquei, né, tirando foto, fazendo os vídeos, e quando eu comecei a fazer esse movimento, logo no início do evento, elas estavam ainda um pouco retraídas. Sim. Ainda não tínhamos conseguido conectar ainda verdadeiramente com elas, né? Tava cada um na sua, e aí eu fui tirando foto, mostrando a beleza delas pelo celular. Os celulares lá, a maioria são muito turvos, né? Modelos bem antigos, e elas começaram a ver, e elas começaram a querer sorrir, e aquilo foi contagiando. Tirar foto, Se filmar, e aí isso também eu acho que de alguma forma isso produziu algo nelas, Sim. que elas começaram a ver beleza nelas também, que eu imagino que muitas devem se sentir, né, triste, aí umas que começaram a me chamar para tirar foto, já queriam fazer pose para tirar foto, e aí a gente começou a se conectar e sorrir, aí o olhar, o toque, e elas foi se soltando cada vez mais, e foi uma alegria, e na hora que começou as danças, aí todo mundo dançava. Glória. Aí a gente foi se conectando cada vez mais e transferimos, né, passamos a alegria que a gente estava sentindo pelas redes, né? Sim. Que muita gente começava a mandar mensagem, eu queria estar aí, que delícia, Sim. que alegria. Então a gente conseguiu superar todos os desafios, os obstáculos da infraestrutura, do lugar, e passar realmente o que estava acontecendo. A alegria de estarmos juntas e congregando, celebrando a Deus. Foi momentos inesquecíveis. Vocês sentem que a palavra conectou com elas. Glória a Deus. Só fazendo o adendo aqui, às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo assim: ah, mas a gente vai investir valores lá em Moçambique, em outro país, sendo que aqui no Brasil ainda tem tantos lugares que não tem a igreja, né? Quando a palavra do Senhor diz, né, quando Jesus disse antes de subir aos céus que nós receberíamos poder, que os discípulos receberiam poder, ele disse tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então a gente pode dizer assim, ó, tanto aqui no meu bairro, né, quanto aqui na minha cidade, né, quanto em Moçambique, né? Então assim, quando a gente vê os frutos que esse evangelho pregado tem dado, a gente sente muito mais vontade de contribuir, né? Então você que está aí, ouça esses testemunhos e saiba que a sua oferta ela está sendo muito bem empregada, está alcançando muitas vidas, né? Para a glória de Deus. A gente fica muito, muito feliz com isso. E nós tivemos ali 2 dias inteiros de comunhão, de celebração. Acho que a gente nunca dançou tanto na nossa vida como nesse evento, né, assim, muito bom, a conexão, né, que nós tivemos com elas. E assim, eu acredito que vocês sentiram e viram que essas mulheres, elas têm muito potencial, elas têm muita força. E também eu queria que vocês falassem qual a maior virtude ou a maior capacidade de superação que vocês trouxeram ao coração delas. Você até já falou um pouco, Ju. Podem falar, vocês duas. Quer começar? Posso. Mas eu queria contextualizar. Sim. Aqui no Brasil, em todos os estados, nós temos mulheres guerreiras, né? Mulheres que trabalham, que estudam, que cuidam da casa, dos filhos, se dedicam à família e ainda assim encontram tempo para se dedicar às coisas de Deus. Sim. E lá em Moçambique não é diferente. Lá elas acordam cedo, aí elas vão para Machamba. A Machamba é a roça. E a gente sabe que o trabalho da roça é pesado. E aí elas cuidam. E quem tá lá, né? Aí quem tá lá? Pô, a criancinha nas costas, não é tão simples assim também. E aí elas cuidam da casa, dos filhos. Só que tem uma coisa que nós temos, que são as facilidades que elas não têm. Porque a gente tem água encanada. E elas precisam ir tirar água do poço. E aí com a criancinha aqui nas costas de novo. E são as mulheres, né? E são as mulheres que vão tirar água do poço. E que vão para Machamba também. E que vão para Machamba. Elas também não têm energia elétrica. Então, nada de chuveiro, micro-ondas, geladeira. Nenhuma facilidade. Nenhuma facilidade. E eu poderia aqui citar algumas mulheres, Claro. porque nós conhecemos muitas lá.
Bem, eu vou citar a Isaura, né? Eu acho que todo mundo tem um carinho especial pela Isaura. A Isaura, ela é uma mulher de 35 anos, ela tem 4 filhos. E a Isaura, ela acorda cedo, vai pra Machamba, e aí ela cuida da casa, dos filhos, e ela tem tempo para se dedicar às coisas. Ela encontra tempo, na verdade, para se dedicar às coisas da igreja, e ela se Sim. dedica muito. Então, quando você fala em virtude, uma virtude que eu trouxe de lá para o meu coração foi a dedicação. E com base na Isaura, porque a Isaura, ela está disposta a ensinar, a aprender, disposta a trabalhar, disposta para servir. E aí eu posso citar alguns exemplos, né? Que vocês sabem, mas o público de casa não sabe. Sim. A Isaura, ela é a pessoa que faz a tradução das lições Sim. bíblicas e também da Bíblia para a língua macua. Inclusive, ela foi a nossa intérprete no período que nós ficamos lá. E é a Isaura também que me ensina algumas coisas em macua. Fala aí, fala, traz em Mascua. Muretele Uapuia, que significa a paz do Senhor. Glória a Deus, muito bom. Ah, Ju. eu vi muitas virtudes, assim, sendo reveladas, né, porque lá tinha um contraste muito grande. Ao mesmo tempo que o país, a sociedade como um todo, me chamou a atenção a maldade do homem, do ser humano muito latente, o povo que estava ali, que clama por Deus, que quer servir a Deus, você também vê virtudes muito claras, muito a fé deles. Eu acho que é uma virtude que a gente conseguiu ver, porque o povo africano já é um povo, né, que tem por essência, né, de ser um povo de fé. Então eles, quando eles aceitam Jesus, eles servem a Deus de todo o coração. Não existe impedimento, não existe dificuldade. Eles são muito resilientes, que eu também vou dizer que isso é uma virtude que eu vi claramente neles. E a esperança, né, você via muito destacado, principalmente em tudo que eles cantavam, a maioria dos louvores falava do céu. Então, eles me trouxeram também essa lembrança mais viva para a gente. A gente está aqui, mas nós não somos aqui, nós vamos voltar. Nós não vamos para nós vamos voltar Sim. para de onde nós viemos, que é para o braço do Pai, para o céu. E eles cantam isso nas músicas muito com rotina, quase todos os louvores são cantados sobre o céu. Então, eu destacaria a fé e a esperança e a resiliência desse povo, e eu aprendi muito sobre isso também. E é uma das coisas que destaca neles, né? Que em meio às circunstâncias, eles têm alegria, né? Principalmente o povo de Deus, né? É claro que a celebração, a dança faz parte da cultura, né? Africana mesmo. Eles dançam mesmo quando estão felizes, né? Mas quando a gente traz isso para o evangelho, é de saber que Jesus salvou, transformou e do que ele pode dar para a gente, ainda aqui nessa terra, mas que muito mais ele tem um lugar preparado para nós, né. Então, eles celebram isso, assim, com muito entusiasmo, né, e é muito bom ver, né, as mulheres, o povo, e as crianças lá no Pepe mesmo, era muito bonitinho ver aquelas crianças, né, já dançando, umas mais que as outras, né, sempre tem, assim, mas era muito bom. E eu queria que vocês falassem sobre isso, né, como vocês sentiram no meio dessas mulheres, assim, com uma forma de celebração tão única e contagiante, né. Vocês conseguiram acompanhá-las? É a grande questão. A gente mais errava que acertava, mas eu senti a minha alma pulando de alegria. Sim. Eu senti, sabe como Jesus fala assim: "Vinde a mim", né, que se não for como criança, né, "Vinde a mim, seja como criança". Eu senti, assim, essa inocência da criança, a alma, pulando de alegria mesmo, como se eu tivesse ali, como se a gente estivesse celebrando, assim, estamos indo para o céu. Que era muito contagiante, você não conseguia ficar parado. Sim. A gente não conseguia, não dava conta de ficar parado. E eu me senti pertencente mesmo delas, eu me senti unidade, família, e elas perceberam, né, a gente viveu isso, que a gente era um só ali, né. Eu só estava na tentativa. Teve um único que eu consegui acertar e elas até me deram espaço no grupo delas. Mas elas têm muita energia. Muita. Eu, assim, falando da questão de energia mesmo, eu não conseguia acompanhar. Chegava no fim do encontro, eu já estava exausta. Exatamente. E assim,
É muito interessante porque elas entram dançando o corredor inteiro, aí vão lá para frente, aí 3 músicas no mínimo, né, então assim, nós estávamos ali com várias comunidades e todas elas tiveram oportunidade, né, para cantar, para celebrar, e elas vão lá para frente e cantam. E aí a gente percebe a hora que elas já estão se preparando para sair, né, é muito legal isso. E aí a hora que elas estão se preparando para sair, já uma já vai puxando a fila, né, elas se formam lá, e o mais interessante e gostoso desse momento era que as que estavam no banco se levantavam, entravam na fila e a gente entrava também, mesmo sem saber direito, né, e como vocês falaram, alguns passos a gente conseguia, mas outros eram muito únicos, difíceis e muito bonito, né, eu queria ter aprendido, mas não consegui. Mas assim, muito legal e contagiante demais, né, essa celebração. Fica como dica para o Ministério de Coreografia. Exato. Fazer imersão lá em Moçambique. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa celebração, é que assim, tinha umas mulheres, assim, muito tímidas. Elas iam para frente e elas não ousavam levantar o olhar. Eu acredito que por vergonha, timidez, né, e saber que estava se apresentando ali, não é fácil, né, você estar à frente de um público, né, e elas estavam ali, e às vezes eu focava muito também, às vezes algumas sentadas, a maioria delas com a bebezinha, e elas sentavam assim, né, porque o bebê estava aqui nas costas, e alguns olhares muito tristes, né, pela situação em que vivem, né, no seu dia a dia. Mas quando elas iam para celebrar, né, e assim, que começava a dança, mudava tudo, né, tudo mudava, o olhar era diferente, né, era uma graça, né, na vida delas, assim, que a gente via e contagiava a nossa vida também, né. E isso faz a gente refletir na nossa forma de adoração, né. Às vezes a gente tem tudo, a gente tem uma estrutura, a gente tem grupo de louvor, né, e às vezes a gente não valoriza tanto essa celebração, né, esse momento tão agradável na presença de Deus. Eu queria saber se a forma que elas adoram a Deus, se isso mudou na forma de adoração de vocês. Olha, mudou tudo. Eu vou até falar, quando eu voltei, logo quando eu voltei, teve uma Santa Ceia na igreja, até olhar a Santa Ceia, viver a Santa Ceia, para mim foi mais intenso, mais emocionante, eu lembrava deles, como seria a gente fazer Santa Ceia com eles, lavar os pés com esses irmãos, e onde Deus trata o nosso coração para ser humilde, e lá, ver alegrias que eles tinham, que eles têm, né, de adorar a Deus, e tudo que eles têm é esse momento, a alegria a vida deles é estar junto, é estar em comunhão, é estar na casa do Senhor, é louvar a Deus, e isso ser suficiente para deixar a tristeza do lado, os olhares, a gente via até na comunidade que a gente ia entregar o material, a gente encontrava com algumas que a gente já tinha visto lá, e você via que não era a mesma alegria, elas estavam um pouco mais cabisbaixa, mas quando está na presença do Senhor, agora nós vamos adorar a Deus, parece que some, né, todas as dores mudam, todas as dores somem e elas estão, ali realmente de corpo e alma, e não tem hora para acabar, não tem cansaço físico, se deixar a gente virava vigília, né, emendava um dia no outro. E me deu mais desejo, assim, mais vontade, e me deu também uns tapa na cara, assim, olha, não é tudo que nós temos é Deus. É. E tudo que nós fazemos deve ser para Ele. Deus, por muito isso já aconteceu na minha vida, acho que muitas pessoas vivem isso também. Às vezes a gente coloca o tempo para Deus, o tempo para a igreja, como é um segundo plano. Então eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, eu tenho minha família, final de semana eu vou para a igreja. Se der tempo, né. Eu tenho um tempo lá, final de semana, que eu vou para a igreja. E um tempo para Deus. E aí você inverter essa lógica. Inverter a lógica. Nós servimos a Deus, nosso tempo prioritário é para Deus, e para a gente cada vez mais ter condições de servir a Deus, de ajudar o próximo, fazer as coisas, nós temos que criar os subsídios. Uhum. Aí nós trabalhamos, nós envolvemos com a cidade, nós fazemos o que tem que fazer, mas nossa primícia de toda a nossa vida, de tudo que nós fazemos, é para Deus. Glória E a ter Deus. isso ser a maior alegria. É isso. A estarmos reunidos em família, porque a igreja é isso, são filhos que se reúnem para adorar e celebrar o Pai. Exatamente. Nós nascemos, né, para glorificar, para celebrar o Senhor. Isso é ser É. pau. Você, Karine?
Olha, eu sempre me coloquei de forma muito sincera diante de Deus. Sim. E eu não mudei isso. Uhum. É que eu enxergo essa questão por um outro ângulo, Sim. focado mais na forma. Sim. E aí nós sabemos que a dança é cultural e é a forma que eles adoram lá. E É. aqui no Brasil, a forma que nós adoramos é com palmas e pulos e alguns gritos. Depende, né, da igreja, depende Depende do da ambiente, né, é isso mesmo. E é muito bom, né, glória a Deus, né, que realmente haja sinceridade, Verdade. né, no nosso coração para adorar o Senhor, né, que seja essa entrega, né, sempre com muita sinceridade, glória a Deus. A gente já está indo lá para o final aqui. Então no nosso penúltimo dia, a gente vai mudar agora o foco do encontro de mulheres. No nosso penúltimo dia, nós tivemos a honra de estar com algumas missionárias brasileiras que estão cumprindo a missão 24 horas. E assim, Deus nos presenteou com isso, porque não estava na nossa agenda, né? Nós voltamos um dia antes e sobrou essa vaguinha, né, na nossa agenda ali. E aí algumas, missionárias participaram com a gente, né, do evento, missionárias de outras denominações brasileiras participaram, e na hora surgiu a ideia, né, vamos nos encontrar para compartilhar, para ouvi-las na verdade, né, elas mais tinham que compartilhar com a gente, né. Então a gente teve esse encontro e foi um tempo, assim, de grande inspiração para nós, de ver a perseverança dessas mulheres. E uma frase que eu não esqueço, você até disse aqui, foi da Juda, né, a missionária da Juda, está há 18 anos em Moçambique. A missão está aonde você está, né. Isso é muito forte, se a gente entender isso, nós vamos cumprir a missão. Carine, você conseguiu absorver, assim, dessas mulheres força, perseverança, ao ouvir esses testemunhos, dessas mulheres que vivem de forma integral? Porque a gente estava ali por 15 dias, a gente sabia a data de ir e a data de voltar, mas o que você viu nessas mulheres? Olha, eu vou citar o texto de Hebreus 11, Sim, lá é a galeria da fé, né. sim, E lá cita Sara, que sim. pela fé acreditou na promessa de Deus. E aí, o que leva essas mulheres a deixarem tudo? País, casa, família, né, o conforto, para irem fazer missão. E é pela fé. Sim. E aí a gente pode até questionar: fé no quê? Uhum. E aí eu vou responder: fé nas palavras de Jesus: "Ide Sim, por todo mundo e pregai o evangelho". Então, essas mulheres estão lá pela fé. sim, E a gente e aí quando a gente tem fé, como a gente não vai ter perseverança, como a gente não vai ter coragem e como a gente não vai ter força? é isso Bem, mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. sobre isso, Eliane, completando, né, em Coríntios 13 fala, né, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é amor. E o que mais me chamou a atenção nelas, elas vão pela fé, Uhum. abandonam, né, o país nesse sentido de deixam aqui Deixar, filhos, né. família, e vão para um do outro lado, que não é um país que a gente iria para turismo, Uhum. não é um país cheio de dificuldades, e elas ficam ali, uma 18 anos, Josi, a missionária Josi há 8 anos, É. todos, né, com mais de anos lá, e você vê amor por aquele povo. Então a fé que vai gerar esperança e que é amor, Que gera o e amor, transmitir amor. exatamente. Isso é pelo Espírito Santo, não tem outra Uhum. explicação. E você, Juliana, qual foi o principal conselho, a lição mais profunda, né, que você tirou dessas missionárias que vivem um tempo integral e que serve de combustível para a sua vida na missão? Eu até comentei, né, no Uhum. episódio anterior, que foi a fala que mais me marcou da Gessiane, sobre o que a gente leva para onde a gente leva a missão, onde a gente está, então sobre o que a gente carrega, Uhum. que é a esperança, e as virtudes, né, porque não só a Sim. esperança, mas a virtude, a fé, o amor, as virtudes do Pai, e representamos o Pai. E o Pai é visto pela manifestação dessas virtudes. Uhum. Então onde a gente manifesta, da forma que a gente manifesta amor, manifesta fé, leva esperança, ali a gente está sendo representante de Cristo. Então, e ver elas vivendo essa palavra na prática, né, vivendo o amor de Cristo, sem expectativa,
com pessoas, né, que muito que trabalhar, que elas falam o tempo todo, isso aqui é um trabalho de formiguinha, Sim. é de ir aos pouquinhos, e elas pacientemente ali, né, elas não têm paciência, ou a expressão da paciência, manifesta a paciência, e isso é uma lição, assim, para a vida, né. Glória a Deus, glória a Deus. Agora sim, nós vamos para a última, a nossa jornada lá em Moçambique, né, o Plantando Esperança, o encontro de mulheres, o PEP Promessinha, o encontro com essas missionárias permanentes, foi um divisor de águas, né, para a nossa vida, ficou marcado e quem sabe o Senhor nos dê a oportunidade de um dia voltarmos lá, né, para estarmos lá com elas novamente. Então, se vocês tivessem que inspirar a mulher que está nos assistindo a acreditar em seu potencial improvável e a não desistir de seu chamado, que conselho final de fé e coragem vocês dariam? Pode começar, Carine. Que conselho final eu daria? Ó, se você tem o desejo no seu coração de fazer missões, saiba que foi uma semente plantada por Deus. Hum, E se você cultivar essa semente com fé e perseverança, ela vai crescer, vai florescer e dará frutos no tempo certo. E aí eu lembro de Eclesiastes 3:1, que diz que para todas as coisas há um tempo determinado. exatamente. Então tenha fé, persevere, que no tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer à memória a personagem Lia, que a gente falou lá, com uma mulher improvável, que se torna a linhagem, né, por meio dela, vem grandes homens da Bíblia, né, como Davi e o próprio Jesus. O próprio Jesus veio da linhagem de Lia, do seu filho, que ela dedica ao Senhor, como filho do louvor. Então, que nós possamos deixar de olhar as circunstâncias, as condições, e buscar a atenção do que está na terra, do que é humano, do que é físico, mas possamos olhar para o nosso Pai e dar louvor a Ele na nossa vida e ter o amor dele, receber o amor dele. E os frutos, né, como a Karina disse, eles vão acontecer no tempo certo, e é uma semente que você não sabe onde vai chegar, né? De Lia chegou Jesus, né? Ele é nosso Salvador, e isso aconteceu fruto também do louvor que a Lia fez, né? Jesus estava no plano de vir e ele vem por meio da linhagem de Lia e traz essa redenção para a gente. Então, dedique seu louvor a Deus, não aos homens. Glória a Deus. Meninas, as mulheres moçambicanas provavelmente vão assistir esse programa. Então, se vocês quiserem mandar um beijo para elas também, pode falar aí. Tem que fazer barulho, hein? Aí fica difícil. Mas eu deixo aqui a minha palavra de saudade, de carinho. E muito obrigada pelos momentos que nós passamos juntas. Isaura, você é maravilhosa. E todas as outras meninas, eu não vou citar porque eu posso esquecer o nome de alguém. Mas saibam que vocês estão nas minhas orações e vocês estão no meu coração. Amém. Eu quero deixar um abraço apertado, um sorrisão para vocês, a alegria que é o que vocês produziram em nós, que vocês sintam essa alegria, um pouco dessa alegria aqui nessa entrevista, né, que a gente está muito feliz de falar dos 15 dias que passamos com vocês. Vai ser inesquecível, vocês guardaram, né, colocaram, eu embananei. Uma sementinha, né, nesse coração aí, né? Deixa eu falar de novo. Eu quero deixar um abraço, um carinho muito especial para todas as mulheres, todos os irmãos também, os pastores que nós conhecemos lá em Moçambique, mas em especial as mulheres, e todas, né? E algumas que a gente conviveu mais, né? Como a Isaura, a Josi, ser um exemplo para a gente, as missionárias, a Olga, a Júlia, a Ângela, a Mimi, todas vocês, representadas. Karine, lá de Moçambique. Sophie. Tio Karine. A Kátia, todas que a gente conviveu um pouco mais, todas vocês foram especiais e nós amamos vocês e esperamos voltar um dia para congregarmos juntas. Glória a Deus. Meninas, muito obrigada mesmo. Obrigada por se colocarem à disposição para ir a Moçambique, né? Nos acompanhar nessa caravana, foi maravilhoso, né? A experiência que nós vivemos, que vocês viveram também, foi um presente de Deus.
e também por poder compartilhar com a gente, aqui com as outras mulheres, essa experiência tão poderosa. Que o Senhor continue usando vocês, aonde vocês forem, que o brilho de Cristo, né, vocês são representantes de Cristo, porque a igreja está onde nós estamos, né, Cristo está onde nós estamos, porque nós somos representantes de Cristo. Que vocês cumpram essa missão a cada dia. Deus abençoe a vida, a família, o ministério de vocês, viu? Obrigada por aceitar a nossa presença lá. Amém. Que glória a Deus. Já é dia de você. Graças a Deus. E para vocês que nos assistem, o encontro em Moçambique, a missão em Moçambique impactou muito a nossa vida. Nós sentimos que não existem pessoas tão distantes ou improváveis para Deus. Todos nós somos prováveis. O Senhor nos transforma em mulheres guerreiras. As mulheres moçambicanas são mulheres muito guerreiras, mas vocês, mulheres brasileiras, também são muito guerreiras. A gente sabe a dedicação de cada uma de vocês e que vocês continuem cumprindo a missão aonde o Senhor colocou vocês. Nós queremos encerrar com a promessa de que Deus, ele vê o nosso potencial, mesmo que o mundo não veja. Paulo escreveu na sua carta em 1 aos Coríntios 1:27, dizendo assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vocês, mulheres moçambicanas, povo moçambicano, vocês são bênçãos de Deus. O Senhor escolheu vocês, escolheu o mundo, o Senhor amou o mundo e deu o seu Filho, né, para que nós sejamos salvos, para que nós fôssemos salvos, para que nós tenhamos a vida eterna. Então continuem nessa missão, vocês são maravilhosos, são servos do Senhor. Saiba você, mulher, que você não é improvável, mas você é escolhida por Deus. Você pode dizer: eu sou escolhida por Deus, que o poder se manifeste na sua vida. E nós vamos deixar aqui os links, né, tanto da Junta de Missões, para que você possa contribuir com o projeto Plantando Esperança, o Instagram do Ministério de Mulheres, o Instagram das Beg Moças, né? Então, assim, você pode seguir, você pode ajudar e compartilhar. E a gente vai deixar também, no final desse programa, alguns vídeos, algumas fotos do encontro de mulheres para que você possa viver um pouquinho do que nós vivemos lá. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.